A sala era fria, iluminada por uma luz amarelada como se o tempo tivesse parado. Paredes de concreto, chão de cimento rachado e no centro, ela, a cadeira elétrica, negra, pesada, implacável. Roberto estava sentado nela, mãos algemadas, pés presos, um capacete metálico sobre a cabeça, mas seus olhos não tinham medo, tinham vazio, como se já tivesse morrido muito antes da sentença. Ele olhou para o relógio na parede, faltavam 12 minutos. O padre tentou rezar. Roberto balançou a cabeça. Não precisa. Você tem algum último pedido? Perguntou o diretor da penitenciária com voz grave. Roberto respirou fundo e então, com uma voz que saiu como um sussurro rouco, disse: "Tragam meu cachorro." "O quê?" O homem arregalou os olhos. "Bob, meu cachorro. Se ainda estiver vivo, eu gostaria de vê-lo." Os guardas trocaram olhares. Um deles riu baixinho. Outro balançou a cabeça. "Isso não é permitido." "Eu sei", disse Roberto, sem tirar os olhos da porta. "Mas se há uma coisa certa nesta vida, é que ele viria. Ele sempre veio." Silêncio. O diretor hesitou. Mas havia algo naquele pedido. Não era desespero. Era nostalgia. Era amor. E pela primeira vez, um homem condenado à morte não pediu por sua vida. Pediu por seu cão. "Tudo bem", disse o diretor, por fim. "Vou ver o que posso fazer." Enquanto esperava, Roberto fechou os olhos e voltou no tempo. 3 meses antes, ele vivia em uma cabana de madeira no fundo da fazenda São José, no interior de Minas Gerais. Trabalhava como peão. Cuidava dos animais, regava as hortas e, mais do que tudo, cuidava de Ângela. Ângela tinha 6 anos, filha do patrão, Arthur. Mas não era tratada como rica, era tratada como filha. E Roberto? Roberto era como um tio, ou talvez mais. Ela corria para ele depois da escola, pulava em seus braços, trazia desenhos, histórias, abraços apertados. "Você é meu herói, tio Beto", dizia, com aquele sotaque infantil que só o interior tem. E ele guardava cada palavra, cada risada, cada momento, porque era o mais perto que chegara de ter uma família. Bob, seu cachorro, era um vira-lata marrom, com manchas brancas no peito. Foi encontrado na beira da estrada, magro, ferido, quase morto. Roberto o levou para casa, cuidou dele, deu nome, comida, amor. E Bob, desde então, nunca mais saiu do seu lado. Dormia na porta da cabana, o acompanhava nos trabalhos. E quando Ângela chegava, corria com ela pelo campo como se fosse só mais uma criança. Era uma vida simples, mas plena, cheia de pequenas alegrias, até o dia em que Ângela sumiu. Foi uma terça-feira. Chovia. Ela saiu da escola, mas não chegou em casa. A família procurou, a polícia chegou, cães farejadores, helicóptero, nada. E então, 2 dias depois, encontraram algo na cabana de Roberto. Um vestido, rasgado, manchado de sangue. E ao lado, um ursinho de pelúcia com o olho arrancado. O mesmo ursinho que Ângela carregava para todo lugar. A polícia invadiu a cabana. Roberto estava no pasto, cuidando das vacas. Foi algemado na frente de todos. "Eu não fiz nada", gritava. "Eu amo aquela menina." Mas ninguém ouviu. As provas eram concretas. O vestido, o sangue, o isolamento, o fato de ele ser solteiro, pobre, sem família. "Ele tinha oportunidade", disse o delegado. "E motivação", completou o promotor. "Inveja, ressentimento." A mídia explodiu. Peão é preso por sequestro e assassinato de menina de 6 anos. A cidade inteira o condenou. Arthur, o pai, gritou na delegacia: "Você tirou minha filha de mim?" Luciana, a mãe, caiu no chão chorando. "Cadê minha menina? Cadê minha Ângela?" Roberto foi levado embora. E enquanto o carro da polícia se afastava, um som cortou o ar. Latidos.
desesperados. Bob tentava correr atrás do carro. Foi contido por um guarda, mas não parou de latir. Não parou de uivar. Como se soubesse, como se sentisse que algo terrível estava acontecendo e que ninguém estava vendo a verdade. Antes de tudo, Roberto era um homem simples, nascido no interior, criado entre plantações e animais, aprendeu cedo que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela faz. Trabalhava na fazenda São José havia 12 anos. Começou como ajudante de curral, depois virou peão e, com o tempo, tornou-se o braço direito de Arthur, o patrão. Mas não era só trabalho, era cuidado. Roberto acordava às 5 horas da manhã, mesmo nos dias de chuva. Alimentava os animais, checava os cercados, regava a horta, consertava telhados e sempre, antes de qualquer coisa, passava pela casa da família para ver se Ângela já estava acordada. "Bom dia, tio Beto!" Ela gritava, correndo até ele com os braços abertos. Ele a pegava no colo, girava, ria. "Dormiu bem, minha menina?" "Dormi. Sonhei que a gente foi ao parque." "Um dia a gente vai," ele dizia. "Prometo." Ela era a luz daquela casa. Pequena, cheia de energia, adorava desenhar, cantar, correr atrás de Bob. E sempre trazia um desenho novo para Roberto. "Olha, eu te desenhei com o Bob." E ele pendurava na parede da cabana, uma ao lado da outra, até formar uma galeria de sonhos. A cabana de Roberto era humilde, madeira envelhecida, telhado de zinco, chão de terra batida, mas era limpa, organizada, cheia de pequenos detalhes. Uma xícara de café com a inscrição "Melhor tio do mundo", um colar de miçangas feito por Ângela, fotos dela em diferentes idades e uma cadeira de balanço, onde ele passava as noites ouvindo rádio e fumando um cigarro. Bob vivia com ele, dormia do lado de fora, mas entrava à noite quando fazia frio. Deitava aos pés da cama com o focinho sobre as patas, olhando para o dono, como se fosse seu dever protegê-lo. E era. Porque nos momentos de tristeza, quando Roberto lembrava que nunca teve filhos, que perdeu a família jovem, que viveu sozinho por décadas, era Bob que se aproximava, lambendo sua mão, encostando a cabeça em seu joelho, como se dissesse: "Você não está só." Eles tinham uma rotina. Toda manhã, Roberto levava Bob para o pasto. Ele cuidava dos bois. Bob corria atrás das galinhas sem machucar nenhuma, perseguia borboletas ou ficava deitado à sombra, vigiando tudo. À tarde, quando Ângela voltava da escola, era festa. Ela corria até a cabana. "Tio Beto! Tio Beto!" E Bob, como se soubesse, já estava na porta, latindo de alegria. "Vamos brincar?" ela perguntava. "Claro!" Roberto respondia. "Mas só depois do dever de casa." "Ah, tio Beto." Nada de "ah, tio Beto." Estudo vem primeiro. E enquanto ela fazia as lições na mesa de madeira, ele a ajudava. Isso, Ângela, é árvore, com A. E cachorro tem X, não X. "Tá, você é professor, tio Beto." "Só aprendi o que você me ensinou," ele brincava. Depois era hora de brincar. Iam para o pomar. Colhiam laranjas, faziam suco, contavam histórias. Bob corria atrás deles, feliz, como se também entendesse cada palavra. À noite, Roberto levava Ângela de volta para casa. Ela a abraçava forte. "Não esquece de me visitar amanhã, tá?" "Nunca esqueço." E antes de dormir, ela gritava da janela: "Boa noite, tio Beto." "Boa noite, Ângela. Durma bem." E ele voltava para a cabana, com Bob ao lado, sentindo que, mesmo sem ser pai, era família. Arthur e Luciana viam tudo, sabiam do vínculo, e com o tempo passaram a confiar mais em Roberto do que em qualquer empregado. "Ele é como um irmão," dizia Arthur. "É como um tio," completava Luciana. E, em silêncio, ambos pensavam: "É como um pai." Porque Roberto não só cuidava da fazenda, cuidava da menina.
com paciência, com amor, com verdade. E foi por isso que, quando ela sumiu, o mundo desabou. Não só para os pais, mas para ele. Porque perdeu não só a menina, perdeu a esperança. Mas naquele momento, enquanto esperava a morte na cadeira elétrica, tudo o que ele queria era ver Bob. Porque se o mundo inteiro o esqueceu, pelo menos um ser ainda lembrava dele. Foi uma terça-feira de chuva. O céu cinza cobriu o horizonte desde cedo. As estradas de terra viraram lama. As galinhas se esconderam debaixo do galpão e o vento balançava as árvores com força. Ângela saiu da escola municipal às 15 horas, como sempre. Usava um vestido azul com estrelas brancas, o mesmo que ganhou no aniversário. Levava na mochila seu ursinho de pelúcia, um caderno de desenho e um lanche que a mãe preparou. "Tchau, professora!" gritou acenando. "Tchau, Ângela! Vai com cuidado na chuva!" Ela começou a andar pelo caminho de terra que levava à fazenda São José. Era um trajeto curto, de uns 10 minutos. Passava por um bosque pequeno, depois por uma ponte de madeira sobre um riacho. Ela adorava esse caminho. Cantava, pulava nas poças, contava histórias para o ursinho. Mas naquele dia, alguém a viu. Da janela de uma caminhonete parada na estrada vicinal. Alguém que esperava. Alguém que sabia que ela passaria por ali. Alguém com um plano. Roberto estava no pasto, consertando um cercado. Bob, ao seu lado, levantou a cabeça de repente. Cheirou o ar, orelhas em pé, inquieto. "O que foi, Bob?" perguntou Roberto. O cachorro latiu uma vez, depois correu até a cerca, olhando na direção da estrada. Roberto achou estranho, mas pensou que fosse um animal selvagem. Voltou ao trabalho. Às 15 horas e 42 minutos, Luciana ligou para a escola. A Ângela já saiu? Já, sim, há 20 minutos. Mas ela não chegou em casa. Ela não pegou o ônibus? Não, ela anda. Vou ligar para o celular da professora. Não adianta. A estrada está alagada, sem sinal. O pânico começou devagar. Depois explodiu. Arthur montou no jipe. Chamou 2 peões. Foram pelo caminho que ela fazia. Chamavam: "Ângela, Ângela, onde você está?" Nada, só o som da chuva e o vento. Às 17 horas, a polícia chegou. Com cães farejadores, helicóptero, rádios, começaram a procurar em cada canto, no bosque, na ponte, na margem do riacho. Nada. Às 19 horas, a notícia se espalhou. Menina de 6 anos desaparece no interior de Minas Gerais. Voluntários apareceram. Moradores das fazendas vizinhas se uniram. Até o padre saiu com uma lanterna. Roberto ajudou em tudo. Foi um dos primeiros a chegar ao bosque. Ficou com Bob, que parecia mais inquieto que nunca. "Vamos, Bob, ajuda a gente a achar ela." Mas por mais que procurassem, não encontraram nada, até o dia seguinte. Na manhã de quarta-feira, um dos peões entrou na cabana de Roberto para pegar uma lanterna emprestada. E viu, no chão, perto da cama, um vestido azul, com estrelas brancas, rasgado, manchado de sangue. Chamou a polícia imediatamente. "Encontrei isso na cabana do Roberto." Os policiais chegaram em minutos, vistoriaram tudo. Encontraram debaixo da cama um ursinho de pelúcia, com o olho arrancado e marcas de terra nos sapatos de Roberto. "Onde você estava ontem entre 3 e 4 da tarde?" perguntou o delegado. "No pasto, consertando o cercado." "Alguém viu você?" "Bob estava comigo." "Um cachorro não é testemunha." Roberto olhou ao redor. "Eu não fiz isso." "Então explique isso aqui." O delegado mostrou o vestido. "Eu não sei como isso foi parar aqui." "E o sangue?" "Eu cortei a mão ontem consertando o telhado. Sangrei no pano de prato." "E o ursinho?" "Nunca vi esse ursinho antes." Mas ninguém acreditou. A coincidência era grande demais. O isolamento, o histórico de vida solitária, a falta de álibi e o fato de ele ser o peão que vivia de fora.
Às 16 horas, foi preso, na frente de todos. Eu não fiz nada, gritava. Eu amo aquela menina. Arthur chegou correndo. Você tirou minha filha de mim. Luciana caiu no chão, chorando. Cadê minha menina? Cadê minha Ângela? Roberto foi levado embora. E enquanto o carro da polícia se afastava, um som cortou o ar. Latidos, desesperados. Bob tentava correr atrás do carro. Foi contido por um guarda, mas não parou de latir. Não parou de uivar, como se soubesse. Como se sentisse que algo terrível estava acontecendo e que ninguém estava vendo a verdade. O caminho até a penitenciária foi longo. Roberto foi algemado, colocado no banco de trás de uma viatura, sem direito a telefone, sem despedida. Atrás dele, o som dos latidos de Bob se perdia na chuva. Mas ele ouvia como se fosse a última voz amiga do mundo. Na cela de triagem, foi fotografado, revistado, vestido com o uniforme laranja e pela primeira vez sentiu o peso do concreto, das grades, do silêncio. À noite não conseguiu dormir, ficou de olhos abertos, olhando para o teto rachado. Pensava em Ângela. Será que estava com frio? Com medo? Será que estava viva? E pensava em Bob. Quem iria alimentá-lo? Quem o protegeria da chuva? Quem diria que ele não estava sozinho? No dia seguinte, foi transferido para a ala de máxima segurança. Homens com olhares frios, tatuagens de ódio, histórias de violência. Quando souberam por que ele estava ali, o clima mudou. Matou uma criança? Perguntou um preso se aproximando. Não fiz nada, respondeu Roberto, sem olhar para cima. Todo mundo diz isso. Eu não sou como os outros. O homem riu. Aqui, criança morta é o pior crime, e você vai pagar por isso. Foi então que começou o inferno. Apelidos, empurrões, comida roubada, até que, no terceiro dia, foi atacado no refeitório. 3 homens o cercaram. Um deles jogou sopa quente em seu braço. Isso é pelo que você fez com aquela menina. Roberto não reagiu. Só protegeu o rosto, levou socos, caiu, mas não gritou, não chorou, porque sabia que se perdesse a dignidade ali, não teria mais nada. Um carcereiro o levou para a enfermaria. Por que você não luta? Perguntou. Porque lutar não vai me provar inocente. E o que vai? A verdade, ela sempre aparece. O carcereiro ficou em silêncio e pela primeira vez olhou para Roberto não como um criminoso, mas como um homem. Nos dias seguintes, foi isolado por segurança, cela solitária, nenhuma visita, nenhuma carta, só o som das grades batendo e o gotejar de uma torneira quebrada no corredor. Mas mesmo ali, ele não parou de pensar. Escrevia em pedaços de papel, com carvão de madeira que pegou da limpeza. Não fui eu. Ângela está viva. Alguém colocou o vestido na minha cabana. Bob sabe a verdade. Mandava as cartas para o padre da cidade por intermédio de um funcionário que, por piedade, aceitou ajudar. Mas nenhuma resposta voltava. O mundo lá fora o havia esquecido. Na fazenda, o caos continuava. Arthur parou de trabalhar. A lavoura secou. Os animais adoeceram. A casa caiu em silêncio. Luciana não saía do quarto. E a única criatura que ainda andava pelos campos era Bob. O cachorro não entendeu que Roberto não voltaria. Todos os dias ia até a cabana, deitava no mesmo lugar onde dormia, ao lado da porta. Latia para o carro da polícia quando passava. Recusava comida de estranhos e à noite uivava para a lua, como se chamasse o dono. Como se soubesse que a justiça humana falhara, mas a lealdade não. Um dia, um menino da vizinhança tentou levar Bob para casa. Abriu a porteira, chamou com biscoitos. Bob entrou, mas quando fecharam a porta, ele roeu a tábua, furou o telhado, escapou, voltou para a cabana e esperou. Passaram-se semanas, depois meses. A fazenda de Arthur decaía e a de Robson, o vizinho, prosperava.
mata cortada, gado novo, negócios com madeireiras. Ninguém estranhou. Robson sempre foi ambicioso. Mas poucos sabiam do ódio que ele guardava por Arthur. Haviam sido amigos na infância, depois rivais, e nos últimos anos, inimigos, por terras, por água, por orgulho. E ninguém percebeu que, nos dias antes do desaparecimento de Angela, Robson foi visto perto da escola, nem que o vestido manchado apareceu na cabana de Roberto, e não em seu armário, nem escondido, mas jogado no chão, como se tivesse sido colocado lá de propósito. Ninguém questionou, ninguém investigou. A justiça se contentou com um culpado fácil, e o verdadeiro criminoso seguiu em frente, com um segredo enterrado no porão de sua fazenda. Roberto, na prisão, soube do julgamento, soube da condenação, soube que seria executado em 90 dias. E naquele momento fez uma promessa: se eu não puder provar minha inocência, que alguém, alguma coisa, o faça por mim. E pensou em Bob, sempre em Bob. O julgamento começou 40 dias depois do desaparecimento. Foi realizado no fórum da cidade vizinha, uma sala antiga, com ventiladores pendurados no teto e bancos de madeira desgastada. A presença de público foi massiva. Jornais, rádios, câmeras. A história já estava nos noticiários nacionais. Peão é acusado de sequestro e assassinato de menina de 6 anos. Roberto entrou algemado, vestindo o uniforme laranja da prisão. Caminhou devagar, com a cabeça erguida. Não olhou para a multidão, olhou para o juiz e para o padre que estava sentado na última fileira. O promotor abriu o processo com uma voz grave, dramática. Senhoras e senhores do júri, hoje estamos diante de um crime hediondo. Uma menina inocente de apenas 6 anos foi tirada de sua família. Testemunhas confirmam que foi vista pela última vez no caminho para casa. E onde foram encontradas as provas? Na cabana do réu. Um vestido manchado de sangue. Um ursinho rasgado. E o réu, um homem solitário, sem vínculos familiares, com acesso livre à fazenda. A plateia murmurou. Alguns espectadores cuspiram no chão ao passar por Roberto. A defesa tentou argumentar. Não há corpo, não há testemunha ocular, não há confissão. O sangue no vestido não foi confirmado como sendo de Angela, e o réu tem um histórico impecável de trabalho e convivência com a vítima. Ele era como um tio para ela. Mas o promotor foi implacável. Mostrou fotos do vestido, do ursinho, dos sapatos de Roberto com terra que coincidia com o local do desaparecimento. E, por fim, chamou Luciana ao púlpito. Ela subiu com o vestido azul nas mãos, o mesmo que Angela usava no último dia. Chorou, gritou, apontou para Roberto. Ele tirou minha filha de mim. Onde ela está? Onde está minha menina? A plateia se levantou em aplausos. Não era justiça, era vingança. E o júri, pressionado pela comoção pública, condenou Roberto à morte por injeção letal. Pena máxima naquele estado. Quando o veredito foi lido, Roberto não gritou, não chorou. Só olhou para o padre que estava na audiência, balançou a cabeça devagar e disse: um dia a verdade vai sair. E foi levado embora, com as algemas apertando os pulsos e o nome manchado para sempre. Na prisão, o tempo virou lama, dias iguais, noites piores. Roberto foi isolado por segurança, não por proteção, mas porque os outros presos queriam matá-lo. Assassino de criança era a pior marca que se podia ter entre as grades. Mas mesmo lá, ele não perdeu a dignidade, não respondeu às provocações, não participou das brigas, ficava no canto, escrevendo cartas que nunca seriam enviadas. Cartas para Angela, para Arthur, para Luciana, pedindo que continuassem procurando, dizendo que ele não fez aquilo, implorando que alguém olhasse além das provas plantadas. E toda noite pensava em Bob. Será que ele ainda estava vivo? Quem o alimentava? Quem o protegia?
Bob era tudo o que restava da vida que ele perdeu. Era o único que acreditava nele, o único que o seguiu até o fim. Enquanto isso, na fazenda, o caos tomava conta. Arthur, consumido pela dor, parou de trabalhar. A lavoura secou. Os animais adoeceram. A casa caiu em silêncio. Luciana não saía do quarto. E a única criatura que ainda andava pelos campos era Bob. O cachorro não entendeu que Roberto não voltaria. Todos os dias ia até a cabana. Deitava no mesmo lugar onde dormia, ao lado da porta. Latia para o carro da polícia quando passava. Recusava comida de estranhos e à noite uivava para a lua, como se chamasse o dono, como se soubesse que a justiça humana falhara. Mas a lealdade não. Um dia, um menino da vizinhança tentou levar Bob para casa. Abriu a porteira, chamou com biscoitos. Bob entrou, mas quando fecharam a porta, ele roeu a tábua, furou o telhado, escapou. Voltou para a cabana e esperou. Passaram-se semanas, depois meses. A fazenda de Arthur decaía e a de Robson, o vizinho, prosperava. Mata cortada, gado novo. Negócios com madeireiras. Ninguém estranhou. Robson sempre foi ambicioso, mas poucos sabiam do ódio que ele guardava por Arthur. Haviam sido amigos na infância, depois rivais, e nos últimos anos, inimigos. Por terras, por água, por orgulho. E ninguém percebeu que nos dias antes do desaparecimento de Ângela, Robson foi visto perto da escola. Nem que o vestido manchado apareceu na cabana de Roberto. E não em seu armário, nem escondido, mas jogado no chão, como se tivesse sido colocado lá de propósito. Ninguém questionou. Ninguém investigou. A justiça se contentou com um culpado fácil. E o verdadeiro criminoso seguiu em frente com um segredo enterrado no porão de sua fazenda. Roberto, na prisão, soube do julgamento. Soube da condenação. Soube que seria executado em 90 dias. E naquele momento fez uma promessa. Se eu não puder provar minha inocência, que alguém, alguma coisa, o faça por mim. E pensou em Bob. Sempre em Bob. Enquanto Roberto apodrecia na cela, com o corpo marcado pelas agressões e a alma carregando o peso da injustiça, Bob continuava vivo. Mas não era só sobrevivência, era resistência. O cachorro não entendeu que seu dono estava preso. Para ele, Roberto tinha sumido. E ele decidiu esperar. Todos os dias, às 6 da manhã, ia até a cabana. Cheirava o chão. Deitava no mesmo lugar onde dormia com Roberto. Latia para o portão, como se chamasse. À noite, uivava para a lua. Um som longo, triste, cheio de esperança. Os peões da fazenda tentaram ajudar. Deixavam comida, água. Mas Bob só comia o suficiente para viver. Recusava carinho. Não deixava ninguém entrar na cabana. Se alguém tentava, rosnava. Defendia o espaço como se fosse sagrado. Um dia, uma tempestade forte caiu sobre a região. Chuva torrencial, vento forte, árvores caíram. E a cabana, frágil, quase desabou. Mas Bob não saiu. Ficou dentro, encolhido no canto, protegendo o colchão, o cobertor, as fotos de Ângela. Como se dissesse, ele vai voltar e vai precisar de um lugar. Nos meses que se seguiram, o estado de Bob piorou. Perdeu peso. O pelo ficou embaraçado, um corte no olho esquerdo nunca cicatrizou direito, mas ele continuava firme, e toda vez que um carro se aproximava, ele corria até o portão latindo, esperando ver o rosto de Roberto. Na cidade, poucos se importavam. A mídia já havia virado a página. Roberto era o assassino da fazenda. Ângela era uma vítima trágica. E Bob? Bob era só um cachorro abandonado. Um detalhe esquecido, mas havia alguém que o observava. O velho Sebastião, caseiro aposentado da fazenda vizinha. Todas as manhãs, ele passava de bicicleta e deixava um pouco de ração no degrau da cabana. "Você é teimoso, hein, Bob?" dizia com voz baixa. Igual ao seu dono. Ninguém mais falava com o cachorro.
Mas Sebastião falava, contava histórias, dizia que a justiça falha, mas a lealdade não morre. E uma vez sussurrou: se ele não voltar, eu te levo para casa. Bob olhou para ele, balançou o rabo devagar, mas não seguiu. Ficou. Passaram-se 90 dias, depois 100. A fazenda de Arthur estava quase falida. As terras iam sendo compradas por Robson, um pedaço de cada vez. Arthur, destruído pela dor, assinou o documento sem ler. Robson, com um sorriso discreto, expandia seu império. Mas no fundo da sua fazenda, em um porão escondido sob um galpão abandonado, algo acontecia. Uma menina, magrinha, assustada, com um ursinho no colo. Chamava-se Angela e estava viva. Robson a mantinha lá, não por desejo de machucá-la, mas por ódio, por vingança. Queria destruir Arthur, fazer com que ele sentisse a dor da perda. E quando o tempo fosse certo, revelar a verdade. Eu salvei sua filha e, em troca, quero suas terras. Mas ele subestimou uma coisa: a lealdade de um cachorro. Porque enquanto o mundo acreditava que Angela estava morta e que Roberto era o culpado, Bob continuava esperando. E no fundo do seu instinto, ele sabia. Sabia que algo estava errado. Sabia que o vestido não era dele. Sabia que o cheiro de medo não vinha da cabana, mas de outro lugar. E todas as noites, quando a lua nascia, ele corria até a cerca que dividia as terras de Arthur e Robson. Cheirava o chão. Latia para o lado de lá, como se dissesse: é ali que a verdade está. Sebastião começou a prestar atenção. Estranho, murmurou uma noite, observando. Ele sempre vai para esse canto e nunca entra. Foi então que teve uma ideia, mas sabia que ninguém o ouviria. Um velho aposentado, falando de um cachorro, ninguém acreditaria, a não ser que algo maior acontecesse. E algo maior estava prestes a acontecer, porque faltavam apenas 7 dias para a execução de Roberto. E na prisão, ele fez um pedido final. Quero ver meu cachorro. Se ele ainda estiver vivo, quero vê-lo antes de morrer. A notícia chegou à fazenda. O carcereiro encarregado da operação foi até a cabana, acompanhado por um policial local. Vamos buscar o cachorro do preso. Sebastião, que estava por perto, ouviu. Bob, é o nome dele? É. Ele ainda está vivo? Mais vivo do que muita gente por aqui. Quando abriram o portão da cabana, Bob não correu, não latiu, só olhou. E quando viu o uniforme da polícia, levantou devagar, como se soubesse. Como se entendesse que, finalmente, a jornada estava começando. O policial se abaixou. Vamos, Bob, você vai ver seu dono. O cachorro hesitou, olhou para a cabana, para o colchão, para as fotos. Depois virou-se e seguiu. Foi a primeira vez, em meses, que saiu daquele lugar. Não por medo, por missão. Na véspera da execução, o diretor da penitenciária recebeu o pedido oficial. O condenado Roberto Silva solicita, como último desejo, a presença de seu cão, Bob, na sala de execução. O diretor leu 2 vezes. Isso é permitido? Não, respondeu o oficial. Não há precedente. E se negarmos? Ele tem direito a um último pedido. Pode ser comida, oração, visita, mas não animais. Mas ele não pediu por comida, nem por oração, nem por um parente. Pediu por um cachorro. Por que um cachorro? O diretor foi até a cela de isolamento. Roberto estava sentado, de costas para a grade, olhando para a parede. Roberto! Ele se virou. Sim. Você sabe que pode pedir por qualquer coisa. Um padre, um advogado, um último prato de comida. Sei. Por que está pedindo pelo seu cachorro? Roberto respirou fundo, olhou para o chão, depois para o teto. Porque ele é a única criatura neste mundo que nunca duvidou de mim. Quando me levaram algemado, ele correu atrás do carro.
Quando me chamaram de assassino, ele uivou como se sentisse minha dor, e enquanto eu apodreço aqui, ele espera na frente de uma cabana vazia. Se ele ainda estiver vivo, quero olhar nos olhos dele antes de morrer, só para ele saber que eu também nunca esqueci dele. O diretor ficou em silêncio. Por 10 segundos. 20. Depois, assentiu. Vou ver o que posso fazer. 2 dias antes da execução, uma equipe da Polícia Rural foi até a Fazenda São José. Encontraram Bob deitado na frente da cabana. Magro, o pelo embaraçado, mas com os olhos atentos. Sebastião estava lá. Ele não sai daqui, nem para comer, só quando deixo ração. Ele vai com a gente, disse o policial. Vai, o dono dele pediu, antes de morrer. Bob não resistiu. Quando ouviu o nome Roberto, levantou as orelhas, cheirou o ar e seguiu o carro sem precisar ser chamado. Na viagem de 3 horas até a penitenciária, o cachorro ficou quieto no banco de trás. Não latiu, não se agitou, só olhou pela janela, como se reconhecesse o caminho. Quando chegaram, foi levado a um canil improvisado nos fundos da prisão. Um guarda mais velho, que havia crescido em uma fazenda, olhou para ele e disse: "Esse aqui é diferente, tem olhos de quem sabe coisas." Na cela, Roberto soube que o pedido havia sido aceito. "Ele está aqui?" "Está. Chegou hoje cedo." "Ele está bem?" "Magro, mas vivo. E calmo. Como se soubesse por que está aqui." Roberto fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Foi a primeira vez em meses que sorriu. Na manhã da execução, o protocolo começou. O padre entrou. O médico verificou os sinais vitais. Os guardas ajustaram os eletrodos. O diretor da penitenciária entrou com um papel na mão. O governador negou o pedido de comutação da pena. Roberto apenas assentiu. "Tudo bem. Você ainda quer ver o cachorro?" "Mais do que qualquer coisa." Houve uma pausa. O diretor hesitou. "Ele está vivo." "Eu sabia", disse Roberto com um leve sorriso. "Ele sempre foi teimoso." Minutos depois, uma movimentação inesperada aconteceu do lado de fora. Passos rápidos, sussurros. E então, um latido. Baixo. Fraco, mas claro. Roberto ergueu a cabeça. "É ele", murmurou. "É o Bob." A porta se abriu, e lá estava, magro, cansado, olhos brilhantes, orelhas caídas, mas vivo. Quando viu Roberto na cadeira, parou, cheirou o ar, e então começou a andar devagar, como se tivesse medo de que tudo fosse um sonho. Roberto começou a chorar, sem soluçar, sem gritar, apenas lágrimas escorrendo pelo rosto, como se o coração finalmente tivesse encontrado um caminho para fora. "Bob", sussurrou, "você veio." O cachorro chegou até ele, cheirou suas mãos, lambou o joelho, e então deu 2 passos para trás, olhou para o chão e deixou cair 2 coisas, um pequeno dente branco e uma fruta meio apodrecida, do tipo que crescia na fazenda vizinha. Silêncio absoluto. Todos na sala olharam para os objetos. O diretor se abaixou, pegou o dente. Isso é um dente de leite", disse com a voz trêmula. "E essa fruta", completou o médico, "é de uma árvore que só existe na fazenda do Robson." Roberto, ainda chorando, levantou o olhar. Eu disse que não fiz nada." "Onde você encontrou isso, Bob?" perguntou um dos guardas, agachando-se. O cachorro olhou para ele, depois para a porta, e latiu uma vez. Claro, firme, como um comando. O diretor olhou para o relógio. Faltavam 3 minutos para a execução. "Pare tudo", disse com voz firme. "A execução está suspensa." "Mas... e a ordem do governador?" perguntou um oficial. "Não importa. Temos um novo indício. E um cão que pode nos levar a uma criança viva. Vamos investigar. Agora." O silêncio na sala de execução era total, como se o tempo tivesse parado.
Todos os olhos estavam fixos no chão, onde dois objetos simples, mas carregados de significado, haviam caído da boca de um cachorro. Um dente de leite pequeno, branco, intacto, e uma fruta amassada, do tipo que só crescia na fazenda de Robson. O diretor da penitenciária se abaixou lentamente. Pegou o dente com cuidado, como se fosse uma prova sagrada. Isso é um dente de leite, disse com a voz trêmula. E essa fruta, completou o médico legista, examinando o outro objeto. É de uma árvore que não existe na fazenda São José, só na do Robson. Roberto, ainda algemado na cadeira elétrica, levantou o rosto. As lágrimas escorriam sem parar, mas seus olhos agora tinham algo que não se via há meses: esperança. Eu disse que não fiz nada, murmurou com a voz embargada. Ângela está viva. E Bob sabe onde ela está. O diretor olhou para o relógio. Faltavam apenas 3 minutos para a execução. Mas naquele momento o tempo não importava. Algo maior estava acontecendo. A justiça, que parecia ter sido selada meses atrás, estava sendo reaberta. Não por um advogado, não por um juiz, mas por um cachorro. Pare tudo, disse o diretor com voz firme. A execução está suspensa. Mas a ordem do governador, tentou um oficial. Não importa, interrompeu o diretor. Temos um novo indício e um cão que pode nos levar a uma criança viva. Vamos investigar. Agora. Bob foi colocado em um carro da polícia. Roberto, ainda com as algemas, foi colocado ao lado dele. Ninguém sabia o que esperar, mas todos sentiam. Algo extraordinário estava acontecendo. No caminho, Bob não parava de olhar para Roberto. Lambia sua mão, encostava a cabeça em seu braço. Era como se dissesse: eu nunca deixei de acreditar em você. Quando chegaram à fazenda São José, Bob saiu correndo. Foi direto para a cabana, cheirou o chão. Depois virou-se e correu em direção à cerca que dividia as terras de Arthur e Robson. Lá parou. Latia para um ponto específico. Escavava com as patas. Insistia. Os policiais seguiram, cavaram e encontraram algo. Um pedaço de tecido, azul, com um bordado de estrelas, igual ao que Ângela usava. É dela, sussurrou um policial. Mas como foi parar aqui? Perguntou outro. Bob já estava correndo de novo, em direção à fazenda de Robson. Todos seguiram. Dessa vez, o cachorro foi direto para um galpão abandonado nos fundos. Latia com força, arranhava a porta. E quando abriram, encontraram uma escada de madeira, escondida sob um monte de feno. Desceram. E lá, no porão escuro, iluminado apenas por uma lâmpada fraca, estava ela. Ângela, viva, magra, assustada, mas viva, com um ursinho de pelúcia no colo, o mesmo que faltava. Mamãe, sussurrou quando viu os policiais. Você veio me buscar? Ela foi resgatada, aos prantos, aos abraços, levada para o hospital e em poucas horas reencontrou os pais. Robson foi preso em sua própria casa. Negou no começo, mas quando Bob foi levado ao porão e latiu para o canto onde Ângela ficava, ele desmoronou. Eu só queria as terras, gritou. Arthur nunca quis vender. Eu ia destruir a família dele, fazer parecer que o peão tinha enlouquecido. Coloquei o vestido na cabana, mas não queria machucar a menina. Só queria que parecesse que ela estava morta. A confissão foi gravada, a prova circunstancial desmontada. E Roberto, ainda algemado, mas com os olhos cheios de luz, foi levado de volta à fazenda. Quando Bob o viu, correu e pulou em seus braços. Roberto o abraçou com força. Você me salvou, parceiro, disse com a voz embargada. Você me salvou? O porão era escuro, úmido, com cheiro de terra molhada e madeira podre. A luz fraca de uma lâmpada pendurada no teto mal iluminava o espaço. Mas no canto, sobre um colchão velho, estava ela, Ângela, pequena, pálida, com os olhos cheios de medo.
mas lúcida, segurando com força o ursinho de pelúcia, o mesmo que desapareceu da cabana de Roberto. "Mamãe", sussurrou ao ver os policiais. "Você veio me buscar?" Foi o som mais doce que os agentes já haviam ouvido. Um choro coletivo quase se formou ali mesmo. Um dos policiais, veterano de 30 anos, limpou os olhos com a manga da camisa. "Sim, menina. Você está livre, está segura." Ela foi levantada com cuidado, envolta em um cobertor térmico e carregada escada acima. O ar fresco da noite bateu em seu rosto pela primeira vez em meses. Ela respirou fundo e sorriu, um sorriso fraco, mas real, como o primeiro raio de sol depois de uma tempestade. Enquanto isso, na delegacia, a notícia explodiu. "Menina desaparecida encontrada viva. Cachorro levou polícia até o cativeiro." Jornalistas correram para o local. Câmeras gravaram o momento em que Ângela foi colocada na ambulância. Seus pais, Arthur e Luciana, chegaram em minutos, gritando o nome dela, chorando, abraçando-a com força. "Minha filha, minha menina, papai", sussurrou ela com a voz fraca. "Eu sabia que vocês viriam." Robson foi preso em flagrante. Tentou fugir pelos fundos da fazenda, mas foi cercado por policiais. Negou tudo no começo. "Eu não fiz nada, isso é armação." Mas quando Bob foi levado ao porão e latiu diretamente para o canto onde Ângela dormia, o delegado perguntou: como ele saberia disso se não fosse verdade? Robson desmoronou. "Eu só queria as terras. Arthur nunca quis vender. Eu vi uma chance. Coloquei o vestido na cabana do peão, financiei testemunhas falsas, paguei um policial para ignorar pistas, mas eu nunca quis machucar a menina. Só queria que parecesse que ela estava morta, para destruir a família e tomar o que era meu." A confissão foi gravada. Documentos comprovaram o suborno e a investigação revelou que Robson havia planejado tudo há meses. O vestido foi colocado na cabana por um capanga. O sangue era de um animal e o ursinho foi levado para reforçar a cena do crime. Roberto, ainda com as algemas, foi levado ao hospital para depor. Mas ao passar pela sala onde Ângela estava, a menina o viu. "Tio Beto!" gritou, tentando se levantar. Os médicos tentaram segurá-la, mas ela insistiu. É ele que me salvou. Foi o Bob que me trouxe de volta, e o Bob só obedece ao tio Beto." Roberto não conseguiu conter as lágrimas. "Eu não fiz nada, Ângela. Foi ele." Apontou para Bob, que estava deitado ao seu lado, exausto, mas com os olhos brilhando. "Ele nunca desistiu de você, nem de mim." O delegado se aproximou. "Senhor Roberto, a partir deste momento você está inocentado. As acusações são retiradas, sua liberdade é imediata e o Estado será obrigado a pagar uma indenização por erro judicial." Roberto não comemorou. Não gritou, só olhou para Bob. "A gente vai para casa, parceiro." E pela primeira vez em meses, o cachorro abanou o rabo com força. Como se dissesse, "Eu sabia." O reencontro foi silencioso. Roberto estava de joelhos, ainda com as algemas nos pulsos, no meio do pátio da fazenda. Bob não largava seu pescoço, lambia seu rosto, chorava com ele, como se dissesse, "Eu nunca desisti de você." Arthur e Luciana chegaram minutos depois, com Ângela nos braços. A menina, fraca, mas lúcida, olhou para Roberto e com um fio de voz disse, "Tio Beto, você voltou?" Roberto levantou o rosto. As lágrimas escorriam sem parar. "Sim, minha menina, eu voltei." Luciana caiu de joelhos, não de dor, de vergonha. "Eu gritei seu nome, eu te amaldiçoei. E você estava tentando protegê-la o tempo todo." Arthur se aproximou, com os olhos cheios de remorso. Estendeu a mão. "Eu falhei com você, mas se você permitir, gostaria de consertar." Roberto olhou para ele, depois para Ângela, depois para Bob, e com voz firme disse,
A única coisa que quero é que ela nunca mais tenha medo. E que Bob tenha um lugar para dormir. A multidão que se formou ao redor, policiais, vizinhos, jornalistas, aplaudiu em silêncio. Não era um aplauso de celebração. Era de reconhecimento, de respeito, por um homem que, mesmo condenado, não perdeu a dignidade. Por um cachorro que, mesmo abandonado, nunca deixou de acreditar. Na manhã seguinte, a notícia explodiu. Homem inocentado horas antes da execução. Cachorro revela provas e salva criança sequestrada. Os jornais, rádios e TVs correram para a fazenda. Roberto não deu entrevistas, só permitiu uma. Eu não sou herói, o herói é ele. Apontou para Bob, que dormia ao sol, pela primeira vez em meses, sem medo. Ele lembrou onde a verdade estava. Eu só fui o homem que ele não esqueceu. O processo contra Robson foi rápido, condenado por sequestro, tentativa de homicídio, falsificação de provas e corrupção de autoridades locais. Perdeu todas as terras e foi preso em regime fechado. Já Roberto foi libertado, inocentado, e recebeu uma indenização por erro judicial. Mas não gastou em luxo, nem em vingança. Comprou uma pequena fazenda do outro lado da cidade, reconstruiu uma cabana, plantou árvores e abriu um abrigo para cães resgatados. O primeiro foi Bob, claro. O segundo foi um vira-lata cego encontrado em um lixão. O terceiro, uma cadela ferida por um carro. O quarto, um filhote abandonado em uma caixa. E assim foram chegando, um por um, até formarem uma família. Chamou o lugar de Refúgio Bob, com uma placa de madeira feita à mão, com o nome gravado à faca, e uma frase embaixo: aqui ninguém é descartado. Ângela visitava toda semana, corria para o colo de Roberto, contava da escola, dos desenhos, dos sonhos. Um dia vou ser veterinária, dizia, para cuidar de cachorros como o Bob. Roberto sorria. Ele vai ficar feliz de saber. Luciana e Arthur iam com ela. Pediam desculpas, sempre. Roberto ouvia, mas dizia: não precisa. O que importa é que ela está aqui. E que a gente aprendeu. O que a gente aprendeu? Perguntou Arthur um dia. Roberto olhou para o céu, onde o sol se punha sobre os campos. Que a justiça humana falha, mas a lealdade não. Que o amor de um cachorro vale mais que todas as provas do mundo. E que às vezes o herói que estamos esperando não tem voz, mas tem coração. O tempo passou. Um ano se foi. E o Refúgio Bob cresceu. Não em tamanho, mas em significado. Roberto continuava simples. Acordava às 5 horas da manhã. Dava ração, limpava os canis, cuidava dos feridos, plantava hortaliças, fazia ração caseira para os cães com problemas digestivos. E todas as noites sentava na varanda da cabana com Bob ao lado, olhando o sol se pôr sobre os campos. Os cães o seguiam como se ele fosse um rei. Não por medo, por amor, por reconhecimento. Eles sabiam que ele os salvara. E ele sabia que eles o salvaram primeiro. Um dia, um jornalista chegou com uma equipe de TV. Queria contar a história para o país inteiro. Roberto, você poderia ter usado o dinheiro da indenização para viver no conforto. Por que escolheu isso? Roberto olhou para os cães correndo no pátio, para Bob deitado à sombra com um filhote no colo. Porque eu sei o que é ser julgado pelo que você é e não pelo que fez. Sei o que é ser apontado, odiado, condenado sem ouvir. Esses cães, eles também foram abandonados, machucados, esquecidos. Mas nenhum deles merecia isso, assim como eu não merecia. Então, se posso dar a eles o que ninguém me deu naquele momento, uma chance, um pouco de paz, um lugar onde sejam vistos, então tudo o que passei valeu a pena. A reportagem foi ao ar, virou nacional, depois internacional. Pessoas começaram a doar, voluntários apareceram, outros abrigos se inspiraram,
um movimento nasceu. Adote um herói. Porque, como dizia Roberto, muitos heróis não usam capa, usam pelo. O nome de Bob começou a aparecer em campanhas de conscientização sobre lealdade animal, adoção e justiça. Até uma escola primária fez um projeto com o tema: o dia em que um cachorro salvou uma vida. As crianças escreveram cartas para ele, desenhos, poemas. Uma menina escreveu: quero ser como o Bob, alguém que nunca desiste das pessoas que ama. Roberto lia tudo, guardava cada carta em uma caixa de madeira ao lado da cama. E toda noite, antes de dormir, dizia a Bob: você é o cão mais famoso do Brasil. Bob balançava o rabo, como se dissesse: só quero que você esteja bem. Mas nem tudo era paz. Às vezes, à noite, Roberto acordava assustado. Pesadelos, da cadeira elétrica, das algemas, do silêncio antes da execução. Bob sentia, e sem precisar ser chamado, pulava na cama, encostava o corpo no dele e ficava ali, em silêncio, protegendo, como se dissesse: eu estou aqui, você não está sozinho. Arthur e Luciana, com o tempo, reconstruíram a Fazenda São José, plantaram de novo, contrataram peões, mas nunca mais contrataram alguém sem antes apresentar a Roberto. Se ele aprovar, eu aprovo, dizia Arthur. E Roberto, com Bob ao lado, examinava o candidato não pelo currículo, mas pela forma como tratava os animais. Ângela crescia, mais forte, mais segura, mas ainda tinha medo de porões, de lugares escuros, de homens com vozes grossas, mas com o tempo foi aprendendo, porque toda semana ela vinha ao refúgio Bob, e quando se sentia insegura, abraçava o cachorro. Ele me salvou, dizia. Ele sabia que eu estava viva. E com o tempo, o medo foi se transformando em coragem. Um dia, ela trouxe um desenho para Roberto. Mostrava a cadeira elétrica, o cachorro correndo, a escada no porão e ela sendo resgatada. Em cima, escreveu: o dia em que o amor venceu o ódio. Roberto chorou. Você vai mudar o mundo com essa cabeça, Ângela. Só se você continuar aqui para me ver mudar, ela respondeu sorrindo. Hoje, 2 anos depois, a vida no refúgio Bob é calma. O sol se põe devagar sobre os campos, os cães dormem à sombra, o vento balança as árvores e Roberto senta na varanda com Bob ao lado, como todas as noites. Mas agora há algo diferente. A paz. Não a paz do esquecimento, mas a paz do perdão, do propósito, da redenção. Um jornalista volta a visitá-lo. Roberto, você já pensou em escrever um livro? Ele sorri. Não preciso. Minha história já foi contada. Ela está aqui. Aponta para os cães, para a placa do abrigo, para o sol que desce. E está neles. Quem ouvir essa história vai saber que nem toda justiça vem de tribunal. Às vezes, ela vem de um coração fiel, de um cachorro que não esquece, de um homem que não desiste. Bob se levanta, vai até um novo cão que acabou de chegar, magro, assustado, com o olho machucado. Deita ao lado dele, encosta a cabeça, como se dissesse: você está em casa. Roberto observa, sorri e baixinho sussurra: obrigado, parceiro. Você me deu mais do que uma segunda chance. Você me deu um sentido. Naquela noite, enquanto a lua se levanta, o padre que esteve na prisão aparece no portão, não para rezar, para agradecer. Eu não acreditei em você naquele dia, mas o Bob acreditou. E no fim, foi isso que importou. Roberto o recebe com um copo de café. O importante é que a verdade venceu e que Ângela está em casa. O resto é só cicatrizes. E cicatrizes curam. No dia seguinte, uma escola chega para uma visita guiada. Crianças de 8 a 10 anos fazem perguntas. É verdade que ele salvou uma menina? Como ele sabia onde ela estava? Ele tem medo de cadeiras? Roberto responde com calma.
Ele não tem medo, ele tem memória, e memória é o que nos mantém vivos. Bob, ao ouvir seu nome, levanta a cabeça, abana o rabo e vai até uma menina que está com medo de se aproximar. Encosta o focinho na mão dela e pela primeira vez ela sorri. No final da visita, uma professora pergunta: "O que você diria para quem está prestes a desistir?" Roberto olha para Bob, depois para o céu e diz: "Escute o silêncio, porque às vezes a pessoa ou o animal que mais te ama não fala, mas está lá. E se você esperar, ele vai te encontrar, mesmo que o mundo inteiro tenha te esquecido." À noite, antes de dormir, Roberto acende uma vela na varanda. Coloca uma foto de Ângela criança, outra dele com Bob na frente da cabana e uma manchete de jornal: "Cachorro salva menina e inocenta homem na véspera da execução." Acende a vela e diz: "Hoje foi um bom dia." Bob deita aos seus pés, olha para ele e fecha os olhos. E naquele momento, o mundo inteiro parecia mais justo, porque um homem inocente foi libertado. Uma menina foi resgatada e um cachorro que ninguém viu se tornou o herói que ninguém esperava. Se essa história tocou seu coração, deixe o like, se inscreva no canal Ádia Sem Vida e ative o sininho. Compartilhe com alguém que precisa saber que a lealdade não tem voz, mas tem poder. E que às vezes o maior herói do mundo tem 4 patas e um coração maior que o universo. E você, já teve um animal que salvou sua vida? Me conta aqui nos comentários. Quero muito saber sua história. Um grande abraço e até o próximo dia em vida.